Bom, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, o sindicato, esse ano, ou está completando 29 anos de tempo de criação, né? Nós fomos fundados em 5 de julho de 93 e esse ano, 29 anos. No dia 5, nós fizemos uma live sobre LGPD e hoje sobre ISO 9001. No meu entender, tem tudo a ver. Mas, assim, eu fico muito tranquilo com o tema, muito tranquilo com a live, por vários motivos. Primeiro que eu fui colega da mãe de Luciana Cezanne. Isso é uma honra muito grande. Segundo, um dos cursos da ISO 9001, quem deu para mim foi o Luciano, junto com o Rômulo Barreto. Que é Rômulo, né? Rômulo Vargas. Rômulo Vargas. Então, curso da ISO 9001, curso de uma auditora interna, Cezanne, participei efetivamente da ISO na minha área de atuação, obtivemos, logicamente, o que todos querem, né? Aquele papel certificado, e eu acho que é muito bom. Mas o que é importante, ao meu ver, na ISO 9001? É a grande oportunidade que nós temos de melhoria dos nossos processos. Eu sou um apaixonado pela norma ISO 9001. Quando a gente estava elaborando as normas de trabalho, instruções de trabalho e os POs, eu tinha reunião aqui em casa com um colega meu, estão na Cezanne. A minha esposa falava, nossa, você só fala em norma. Falei, calma, que não é outra mulher, não. Fica calmo, fica tranquila. Mas é muito legal. Eu acho assim, nós estamos num momento 2020, 2021 e até 2022 é um momento de grandes desafios, de grandes oportunidades. As nossas empresas, lógico, algumas já possuem a ISO 9001 certificadas ou não, mas é o momento de buscar cada vez mais conhecimento, uma capacitação. Por quê? Porque o mercado exige, né? O mercado exige, o cliente exige, e se nós queremos ter um diferencial na nossa empresa, no meu entender, a ISO é um caminho. Porque visa melhoria de processos, tudo padronizado. Nós fizemos também, estamos fazendo, desde 2020, o nosso do plano estratégico com a Zorzal, e aí também, por conta disso, criamos os nossos procedimentos. Aí Flavinha, Juliana, Vandinha, Pâmela escreveram as suas atividades. É muito legal, porque isso movimenta a equipe. E outra coisa importante, é lógico que a gente precisa sempre de melhoria de processo, mas nós precisamos de engajamento de pessoas. Se nós não tivermos engajamento de pessoas, de equipe, não vai para frente. Mas não é só isso, não. Qualquer etapa de vida, etapa de empresa, planejamento, qualquer coisa que a gente queira fazer, temos que ter equipe, vamos colocar, atuante e equipe comprometida. Acho que com isso a gente busca resultados. Acho que por conta disso eu fico muito tranquilo hoje em ter esse encontro aí com o Luciano, para falar os 10 mitos, uma verdade sobre a ISO 9001, e fazer uma relação com grandes 5 desafios do nosso setor. Eu passei para ele aí em torno de 5 desafios, e espero que ele faça uma correlação aí, se possível, para que a gente possa ter o norte e, logicamente, aplicar em nossas empresas, e aí depois também ele fica livre para apresentar a parceria que nós fechamos. Penso eu que está fechada, embora não tenhamos assinado nada, mas o e-mail e a troca de e-mail, no meu entender, já é uma aceitação tácita. É o fio de bigode. É o fio do bigode. Então, para mim, vale isso. Então, Luciano, muito obrigado aí pela oportunidade. Fica à vontade. Estamos juntos. Eu agradeço aí ao Gedais por essa abertura, principalmente também por esse convite, essa oportunidade de a gente estar junto, né? Desse convívio que a gente vem tendo ao longo dos anos, especialmente nos últimos 3 anos, quando a gente participou do desenvolvimento do planejamento estratégico de vocês, e o quanto o sindicato é importante e quanto ele luta para fortalecer a classe, né? E assim, isso é um ponto muito importante que jamais uma empresa consegue fazer sozinha.
e os desafios vão crescendo, e eles são proporcionais, as respostas são proporcionais aos desafios. E quanto mais sozinho a gente tiver, mais difícil é. Então, boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com essa oportunidade de falar sobre os 10 mitos e verdades sobre a ISO 9001, uma parceria do CIPS com a Zorzal, onde o sindicato mostra a sua preocupação de melhorar as empresas associadas para que elas possam ter cada vez mais resultados e ter a relevância no mercado e atingir seus objetivos. Eu sou Luciano Zorzal, engenheiro pós-graduado em qualidade e diretor e CEO da Zorzal Gestão e Tecnologia. Estou aí há 26 anos no mercado, e a Zorzal é 17, a gente vem trabalhando com implementação de ISO, sou auditor ISO também, enfim, esse aí é o pequeno currículo. E aí, conversando com o Gedaias, a gente quis fazer esse link de como a ISO 9001, ou quais são os desafios que as empresas administradoras têm. E aí a gente tem assim, um desafio externo, vamos colocar assim, e o outro mais interno. Então, o primeiro desafio, né, que foi colocado, e que vocês que vivem a realidade do dia a dia, são leis aprovadas por câmaras sem discussão com a categoria, diversas instituições organizadas, focadas no mercado comercial, condominial, ou seja, vocês estão sendo bombardeados de fora para dentro com pressões que estão comprometendo ou dificultando a realização do negócio de vocês. Porque na medida que leis vão contra os interesses para que vocês possam fazer um bom trabalho, para que possa ser prestado o melhor serviço, e isso vem contra vocês, é algo que a gente precisa fazer alguma coisa. E também diversas instituições aí querendo tomar o espaço de vocês, inclusive organizações estruturadas e organizadas e realmente apresentam um desafio, uma ameaça para vocês. E dentro desse contexto, vou me colocar aqui na posição de um empresário de uma empresa administradora de condomínio. Como é que eu vou conseguir ajudar a evitar que leis que sejam contrárias ao nosso trabalho sejam promulgadas? Como é que eu vou trabalhar em relação a minimizar o impacto dessas instituições organizadas? Eu não consigo ver uma forma diferente de fazer isso se não for de forma organizada, ativa e de forma estratégica dentro de um sindicato que nos defende. De pessoas, de empresas que estão sofrendo as mesmas dores e que, se juntos não se unirem, não vão conseguir ter resultados sobre esses desafios. Nenhuma empresa sozinha, por maior que seja o porte dela, consegue atuar para tentar minimizar o impacto desses desafios. Então, assim, eu não consigo entender como é que tem empresas, às vezes, que são, né, do ramo e que não se associam a um sindicato. Porque um sindicato forte é que vai fazer com que se obtenham resultados. Ou, na pior das hipóteses, né, pela realidade que está agora, que não se destrua aquilo que já foi conquistado, aquilo que vocês sempre fizeram de forma tão bem feita e estruturada. Então, o primeiro desafio do mercado, né, me colocando a ideia que a gente, de alguma forma, contribuir, é como fazer para que eu consiga reagir. Ficar reclamando não adianta, então, somente unindo. E outra forma de fazer isso, depois, ao final, a gente vai ter momento para dúvidas, né? E outra maneira de fazer isso, em que a gente ouve falar muito, são desafios da concorrência predatória no setor das próprias empresas, ou seja, está valendo o menor preço, né? A questão também de síndicos profissionais que, às vezes, promovem, ajudam a reduzir o preço também, e a não valorização das empresas pelos clientes. O cliente, até tem essa figura aí, ele só olha o preço. Como é que a gente vai lutar com isso? Poxa, eu estou aqui no mercado, eu faço meu trabalho bem feito, a minha empresa é estruturada, a gente se preocupa com o cliente, e aí o cliente, lá na hora de contratar, contrata outra por um valor um pouco mais barato, mas que tem uma qualidade bem inferior. E eu estou perdendo mercado com isso, eu estou perdendo espaço com isso, toda a minha experiência, toda a minha competência não está se transformando em negócio, porque empresas de baixa qualidade estão tomando esse espaço por estar colocando um preço lá embaixo. E aí, eu só consigo ver duas formas de resolver isso, ou melhor,
um conjunto de ações para poder resolver isso, que é o cliente satisfeito e fidelizado, com alta qualidade de serviço, padronização na entrega e uma qualidade comprovada. E aí a gente começa a falar da ISO 9001. Por quê? Se o seu cliente potencial está escolhendo um outro de pior qualidade só porque é mais barato, é porque ele não está vendo uma diferença entre o que a sua empresa faz e o que aquele concorrente está fazendo. Não estou dizendo que não tenha diferença, estou dizendo que ele não percebe. E quem poderia ser o seu grande garoto propaganda, que é o seu cliente atual, também não está dando aquele depoimento, não está fazendo aquele reforço, porque muitas vezes ele lembra das falhas que a sua empresa está tendo e que essas falhas estão repercutindo negativamente. Então, vocês trabalham, é uma particularidade muito grande que o síndico, o conselho do condomínio são os clientes, mas todos os condôminos também. Então, a gente nunca vai agradar todo mundo. Então, é um desafio muito grande para vocês fazer uma qualidade verdadeira em que alcance a grande maioria, se não todos, aqueles que, de alguma forma, avaliam o serviço de vocês. Então, eu posso ser muito bom para o síndico, posso ser muito bom para o conselho, mas os condôminos não estarem gostando da minha empresa. Eu posso estar fazendo um trabalho muito bom e relevante para os condôminos, mas o síndico não está gostando do tipo de entrega que eu estou fazendo na condição para o síndico. Então, qual é a solução para isso? Como é que eu posso? Eu tenho que fazer melhor e fazer bem feito. Isso até que muitas empresas conseguem. Elas conseguem fazer um serviço muito bom. São competentes, como muitas dessas empresas associadas do sindicato. São competentes, têm pessoas experientes, sabem fazer bem feito. Agora, fazer para um cliente, para 2 clientes, para 3, não vou dizer que é fácil, mas é mais tranquilo. Agora, e fazer para 40 clientes? E para 60 clientes? Às vezes a gente ouvia falar muito assim, aquela empresa era tão boa, depois que ela cresceu, ela perdeu qualidade. Por quê? Porque ela não se estruturou. Gerenciar 10 clientes é diferente de gerenciar 100. Gerenciar 2 funcionários é diferente de gerenciar 40 funcionários. E muitas deixam de crescer porque têm receio de perder a qualidade. Perdem oportunidades. E outras é o contrário. Elas estão indo à luta, conseguindo mais clientes, e a cada cliente que ela ganha, ela perde outro. E vocês sabem que o custo de conquistar um novo cliente é muito mais alto do que manter um cliente. Então, o mercado já está disputado, eu já tenho um desafio danado para conseguir novos clientes. Ainda estou perdendo os meus, quando eu deveria fazer que os meus clientes fossem meus principais agentes de propaganda. Então, quando a gente traz a ISO, porque esse é o objetivo dela, aumentar a satisfação dos clientes por meio de atendimento a requisitos via melhoria dos processos. E aí o certificado é uma forma de provar, de evidenciar que aquela qualidade não é da boca para fora. Ela não é algo que alguém deu de presente que passou. A empresa foi auditada e mostrou a qualidade, que ela atende aqueles requisitos. Então, os objetivos da ISO vão de encontro às necessidades de vocês. Porque eu preciso ter um valor agregado, eu preciso cobrar do cliente o que é justo para poder conseguir entregar um bom trabalho. Mas se o meu cliente, se o mercado não enxerga essa qualidade em mim, eu preciso repensar. Ou então, se ela enxerga só em parte do meu mercado. Então, um dos objetivos da ISO é estruturar um modelo de gestão com foco na melhoria contínua dos processos implementados, com base na cultura da análise de risco e oportunidade. Esse é um ponto muito interessante que veio na versão atual, que foi de 2015, que é a análise de risco e oportunidade. Mas não é só risco de acidente de trabalho, é risco do meu negócio, de risco de inadimplência, risco de perder o cliente, oportunidade de aumentar meus ganhos, oportunidade de aumentar minha lucratividade. E isso tendo como fundo o quê? Aumentar a probabilidade de cumprir, que é o caso ideal, né? Com 100% dos clientes, 100% do que foi prometido. Como? Combinado não sai caro, né? Que é aquela frase máxima. Eu combino com o cliente o que eu vou entregar e eu me estruturei para isso. E aí eu vou entregar para esse cliente, a chance dele ficar satisfeito é muito maior. E, se possível, entregar mais. Seria o ideal. Mas hoje muitas empresas estão perdendo o mercado por não entregar o básico. Eu costumo dizer, ele vendeu um bolo de chocolate e não está conseguindo entregar o bolo inteiro, ou o bolo está doce demais, ou ele não está fofo.
e o outro está entregando um bolo de laranja, não está entregando nem o que foi vendido. Então, a gente, para depois pensar na cereja do bolo. Tem muita empresa aí gourmetizando, botando lá a cerejinha, enfeitando, fazendo um marketing bonito, uma página na rede social, no site, o que é importante, o marketing é fundamental, mas ela não tem conteúdo por trás. Então, ela tem que ter o conteúdo para fazer, o que permite um crescimento sustentável da empresa. Crescer otimizando o recurso aqui, o sustentável não tem uma conotação ambiental, é sustentável de você crescer com lucratividade, crescer com clientes satisfeitos, e aí sim você vai ter mais longevidade para a sua empresa. A norma ela é estruturada no ciclo PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua. Então, o P é do plan, de planejar. Então, eu preciso planejar todas as ações. Depois, eu vou executar o que eu planejei, que é o do. Depois, o C do check, que é verificar. E depois, o A, tomar uma ação em cima daquilo que não aconteceu como eu planejei. Então, implementar a ISO é implementar essa figura. Eu tenho como input o ambiente externo, o contexto que essa organização, que essa administradora de condomínio está inserida. Eu tenho os requisitos do cliente que eu preciso atender e as necessidades e expectativas das partes interessadas. Então, que não é só o cliente, também a sociedade, os fornecedores, todos esses são inputs para o meu planejamento. Eu planejo minhas operações, eu executo, eu preciso avaliar, eu preciso verificar através de indicadores, de instrumentos de verificação, de auditoria, se eu estou realizando aquilo que eu me propus. E caso eu não consiga fazer isso, eu tenho instrumentos previstos na norma, como o tratamento de não conformidades, por exemplo, para que eu possa agir e melhorar um ciclo virtuoso, sempre com a liderança no meio, para ao final ter o cliente satisfeito, os resultados do meu sistema de gestão da qualidade, aquilo que eu me propus enquanto empresário, e produtos e serviços dentro do padrão, aquele que eu acordei com o cliente. Então, por que a ISO 9001 é importante em administradora de condomínios? Primeiro, porque ela vai trabalhar em reduzir a reclamação de cliente. Não quero fazer aqui uma promessa falsa de que vão acabar as reclamações, mas elas deverão ser menores, em quantidade menor e com impacto menor, com menos relevância. Porque a ISO tem um item específico para tratar a reclamação de cliente, que é basicamente aquilo que é o óbvio que toda empresa deveria fazer, mas muitas vezes não faz. Diante de uma reclamação de cliente, trata apenas o efeito e não a causa. Então, se hoje eu fiz uma cobrança errada para um condômino, tudo bem, vou ter que trocar o boleto e mandar a cobrança certa. Isso é o básico, é o mínimo, né? Ele precisa pagar aquela conta. Agora, por que aquele boleto foi gerado errado? Eu analiso essa causa, eu trato isso de forma profissional? Muitas vezes não. O que vai acontecer? Se você não atuou na causa, vai acontecer de novo. Melhorar e controlar os processos, desde os comerciais ao operacional. Os operacionais, lembrando que a ISO começa lá quando você vai combinar com o cliente, então a norma pede para você fazer análise crítica do que você está vendendo, se você pode entregar aquilo, e termina lá no final do processo perguntando se ele está satisfeito. Tudo que tem aí nesse meio são processos que precisam ser melhorados e controlados. Com isso, você reduz desperdício, retrabalho, principalmente os casos de novos funcionários. Se você parar para pensar, vamos imaginar que, se eu perguntar aqui, vocês talvez não meçam qual é o retrabalho da empresa de vocês. Mas, se me disse, vamos chutar que estaria em torno de 10%, isso quer dizer que a cada 10 funcionários, um está trabalhando só para fazer de novo o que alguém deveria ter feito bem feito da primeira vez. Ou algo que não precisaria ter sido feito se tivesse comunicado melhor com o cliente. Ou se tivesse entendido melhor aquela dúvida, aquela queixa do condômino e tivesse tratado da forma adequada, de forma planejada. Então, às vezes fala assim, poxa, mas eu vou investir com qualidade, eu vou gastar dinheiro com isso. O dinheiro você já está gastando com desperdício, com retrabalho, com aquele cliente que foi embora porque não entendeu a qualidade do seu trabalho ou você não conseguiu prestar uma qualidade adequada. Agora, vai ver quanto que você vai gastar de marketing, de horas suas comerciais, de visita, para conseguir repor o cliente que você acabou de perder. Então, assim, é uma premissa muito difícil da gente entender, que eu, em vez de preservar o meu cliente, e para isso eu tenho que ter qualidade, eu vou
correr atrás só do outro. Eu tenho que fazer as duas coisas, eu tenho que ter novos clientes, mas eu tenho que manter os atuais. Qualidade de vida no trabalho. Imagina uma empresa, eu gosto de falar extremos para ser bem didático. Imagina uma empresa em que ela tenha muitas reclamações de clientes, o cliente o tempo todo reclamando. Imagina, o síndico reclamando 3 síndicos reclamaram para vocês hoje, e tem 5 condôminos reclamando dos funcionários. Enfim, como é que é a qualidade de vida de quem trabalha numa empresa dessa? Só resolve pepino o dia inteiro, é apagando incêndio o tempo todo. Agora, imagina uma empresa estruturada, em que trabalha de forma planejada. Vão acontecer imprevistos? Sim, mas isso vai acontecer o quê? Em 10% do tempo, em 20%? Então, eu posso marcar que eu vou sair para almoçar, porque eu sei que não vai acontecer nada de outro mundo que vai interromper ali o meu almoço, a não ser uma emergência. Você sabe o dia a dia de vocês que isso acontece, mas o que dói é ver que o nosso dia a dia, que a qualidade de vida nossa, quanto empresário e dos funcionários, ela é perdida por conta de coisas que poderiam ter sido evitadas, por problemas que não precisariam estar existindo, porque eu sei até como tratá-los, mas eu não fiz isso de forma planejada. Uma hora a conta chega, uma hora aquilo vira uma reclamação. E se eu tivesse atuado de forma proativa e organizando a minha empresa, aquilo ali não precisaria estar acontecendo. Então, vamos refletir. Na semana passada, quantas situações eu tive que atuar de forma mais emergencial que eu teria tido, que eu tenho uma forma diferente de ter feito, que poderia ter feito a diferença e eu não precisaria ter sido acionado. Com isso, aumenta a credibilidade, diferenciando-se no mercado, né? Eu vou ter um certificado, eu vou poder crescer de forma ordenada. Uma vez teve uma empresária que falou para mim: Luciano, eu estou até tendo oportunidade de crescer, mas eu não quero crescer porque a cada unidade que eu abro é mais problema que eu arrumo, e eu estou associando crescer com ter problema. Será que você, para ter sua administradora de condomínio, está pensando assim: se eu te arrumasse 10 clientes para amanhã, vão começar? Tudo bem que você vai ter que fazer as primeiras reuniões, fazer a transição, mas tudo bem, nos próximos 15 dias, posso colocar? Não sei nem como é que... Ué, então a gente, ao mesmo tempo, está querendo cliente, ao mesmo tempo não está preparado para recebê-los? Não estou dizendo que é a realidade de vocês, são só pontos de reflexão. E aí a gente melhora a sua gestão e os resultados aumentando sua lucratividade. No final das contas, o que a gente quer é o quê? Aumentar a satisfação dos síndicos e dos condôminos. Por quê? Vai ser um efeito natural. Vai ser, um vai indicar o outro vai falar bem. Às vezes a gente tem uma situação que a gente fala assim: eu estou aqui no meu prédio e aí a gente não está gostando da administradora de condomínio. E aí eu vou falar lá com o meu primo se no prédio dele ele gosta. Ele fala que também não gosta. Olha que coisa estranha, né? Deveria estar todo mundo falando assim: não, você tem que contratar a empresa que administra o meu condomínio, porque eles são ótimos, eles são top. Quantos por cento dos nossos clientes estão vindo por indicação de clientes? A ISO ajuda muito nisso. Então, ficar dando muito ponto de faca, tentando brigar com a concorrência por preço, é uma coisa que a gente não vai conseguir entregar um nível de qualidade pelo preço. Ah, mas o mercado está canibalizando. Gente, tem carro de 1.0, que é o carro básico. Se a gente olhar nas ruas, o carro básico é o que mais tem na rua? Não. Tem gente que está dando valor a pagar um carro 3 vezes mais caro que aquele, porque vê valor naquilo. Então, a dificuldade que o cliente tem de pagar mais é porque ele não está vendo valor. Quando ele acha que é tudo a mesma coisa, aí realmente é complicado. E aí a gente pode ter 2 problemas. Ou a qualidade da nossa empresa não é tão boa assim, não está conseguindo gerar esse nível de qualidade na grande maioria dos seus clientes, ou ela até está, mas o meu marketing não é bom. Eu não consigo transmitir isso para os meus clientes. Então, mas não adianta também contratar uma empresa de marketing e tentar vender uma coisa que não é verdade, porque isso não vai se sustentar. É só começar a trabalhar com essa empresa que você vai perceber que a venda foi feita de uma forma equivocada. Então, esses são os pontos assim que eu gostaria de destacar. E aí, entrando, né, nos pontos que às vezes a gente vê no mercado, algumas objeções sobre a ISO 9001, e aí eu queria colocar para vocês. Depois eu vou até colocar um link, a gente tem um artigo que eu escrevi lá no nosso site, está no nosso blog, que detalha tudo isso que eu vou falar agora. Então, o primeiro mito, e não necessariamente a ordem importa, tá? O importante é que a gente fale de todos eles. A norma ISO 9001 é estruturada com base no ciclo PDCA de melhoria contínua.
Exatamente, foi o que eu acabei de falar, isso é uma verdade. E por isso, esse ciclo tem décadas já que funciona no mundo inteiro. E assim, é meio básico, né, gente? A gente planeja, a gente executa, verifica se está de acordo com o que a gente planejou, e se não der certo, a gente ajusta e vai melhorando, e assim a gente pode usar isso na nossa vida pessoal. Então, isso é uma verdade. O outro ponto é que a ISO 9001 tem foco principal na melhoria da qualidade de produtos e serviços. De certa maneira, sim, mas ela não é focada no seguinte sentido. Imagina que eu tenho uma fábrica que eu fabrico um produto. Esse produto, a qualidade dele tem a ver com seguir normas técnicas, com a fábrica, com a máquina que o produz, com a matéria-prima. Fazer esse produto bem feito é algo importante. Agora, fazer 300 produtos desses bem feitos, isso aí os 9001 vai ajudar, que é garantir a padronização da execução. Trazendo para a nossa realidade, como eu falei no início, atender bem um condomínio. Imagina que você só tenha esse condomínio, você abriu agora a sua empresa e só tem esse condomínio. E todo mundo vai se dedicar o tempo todo. Vocês com certeza vão deixar esses clientes muito satisfeitos. Agora, quando chegar o 10º, o 20º, o 30º, mesmo que a gente venha colocando mais pessoas para ajudar na empresa, se eu não tiver uma sistemática organizada, vai comprometer a qualidade do produto ou do serviço, no caso do serviço. Por isso, eu tenho que ter um modelo de gestão que vai sim impactar na melhoria da qualidade do produto e serviço, mas ele é mais do que isso. Ele é para fazer com que você consiga entregar isso para todos os clientes. Outro mito ou verdade. A norma ISO 9001 foi elaborada e pensada para o setor industrial, não podendo ser usada por empresas de outros setores. Aí é importante a gente fazer um registro histórico, né? A norma foi publicada em 87, em 35 anos atrás. E ela tinha, sim, itens específicos para a indústria, mas que, quando era uma empresa de serviço e que aquele item não se aplicava, a empresa de serviço não precisava fazer aquele item, dependendo da característica dessa empresa. Então, 35 anos depois, a norma teve uma revisão em 94, uma em 2000, uma em 2008 e uma em 2015. E a área de serviços cresceu muito e tem sua abrangência. Hoje, você implementar a ISO numa indústria, num comércio, num serviço, inclusive tem empresas do terceiro setor, né, que são certificadas ISO 9001. Então, é um mito que algum dia ela tinha requisitos voltados para a indústria, o que não excluía ter para empresas de serviço, e hoje ela é completamente aderente a todos os serviços. Sempre foi, mas agora mais ainda, até pelo ganho de serviço. Então, como eu falei, tem empresas públicas certificadas. Eu já auditei, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que eu sou auditor de uma certificadora. Tribunal de Justiça tem Assembleia certificada, tem organizações sem fins lucrativos certificadas, indústria, comércio e serviço. Então, esse é um mito. Mito ou verdade? Implantar ISO 9001 vai tirar um tempo importante da minha equipe? Bom, não vai tirar. Ele vai trazer o tempo que você perdeu. Isso é um mito. Por quê? Se para resolver um problema de cliente, hipoteticamente, numa empresa desorganizada, sem processos estruturados, você gasta tanto tempo para levantar as informações, porque você não tem rastreabilidade, você tem dificuldade de trabalhar com seus funcionários novos, porque você não tem uma estrutura de treinamento de novos funcionários, você não acompanha indicadores, você não trata as causas dos seus problemas. Então, o tempo está sendo jogado fora por não ser organizado, por não ser estruturado, por não ter rastreabilidade, por não agir de forma preventiva. Quando a norma fala de análise de risco e oportunidade, analisar risco é o quê? É pensar a melhor maneira de fazer alguma coisa, do que sair fazendo de qualquer jeito e depois arcar com o ônus dessa prática que é inadequada. Então, vai se gastar, vamos plantar isso, vamos precisar de um tempo? Hoje, a gente pede 1 horinha por dia, dentro de uma metodologia que a gente tem, que vocês vão, a cada dia faz um pouquinho, daqui a pouco vocês estão certificados. É lógico que isso é um esforço extra, mas uma vez feito, vai começar a eliminar o tempo que você vinha perdendo. Então, vai sobrar
mais tempo. É o contrário. Com a ISO 9000 é possível certificar só os processos administrativos? Isso é um mito. Se o objetivo da ISO é aumentar a satisfação de cliente, alguém melhora a satisfação de cliente dentro de escritório? Alguém melhora a satisfação de cliente fazendo o controle financeiro bem feito? Fazendo folha de pagamento bem feito? São processos importantes, mas não podem ser só esses. Então, é impossível certificar uma empresa ISO que ela não tenha os seus processos voltados ao atendimento ao cliente, à fabricação de produtos, à prestação de serviços, todos controlados e atendendo aos requisitos exigidos. Mito ou verdade? A gestão da qualidade ISO 9001 é um modismo. Estão falando muito de... Eu estou há 26 anos no mercado. Quando eu entrei, eles falavam isso. Porque agora é moda, que tem um monte de gente, e hoje você vê empresas como Arcelor, Petrobras, exigindo ISO 9001 dos seus fornecedores. Grandes empresas exigem, o mercado exige. Por quê? Porque é uma garantia a mais que você tem de que aquela empresa é estruturada, que ela se preparou para atender. Então, se eu sou comprador de uma empresa, se eu sou um síndico, eu vou preferir uma empresa certificada. Por quê? Porque eu tenho um respaldo por trás. Essa empresa é auditada, essa empresa tem processos estruturados, ela tem indicadores, ela mede a satisfação, a minha satisfação e da minha equipe. Essa empresa tem mais chance de me atender bem do que eu me arriscar com uma empresa aventureira e depois de 3 meses eu só pepino na minha cabeça. Então, é muito importante eu entender que isso não é modismo, já são 35 anos, eu nunca vi uma moda que dura 35 anos. E segue firme e forte, entra a pandemia, sai a pandemia, e o mercado continua ativo e buscando pela ISO 9001. O selo da ISO 9001 não tem prazo de validade. Outro mito, tem sim. Por uma norma internacional, você, quando certifica na ISO, de acordo com a ISO, você tem um contrato de 3 anos. Então, você faz agora uma auditoria de certificação, e aí, se você for aprovado, vai ser emitido o certificado. Anualmente ou semestralmente, dependendo do contrato que você faz com a certificadora, você vai ter uma nova auditoria, uma amostragem menor, por mais 2 anos, né? E aí, a cada 3 anos, você faz uma nova certificação. E se nesse meio tempo você perder a qualidade, não estiver executando e atendendo os requisitos, você pode ter o seu certificado suspenso ou até cancelado. E outro ponto que muitas pessoas desconhecem, você pode, enquanto cliente de uma empresa certificada, e vamos supor que você é atendido por uma empresa certificada e ela não esteja atendendo bem, você tem uma reclamação para fazer, porque as empresas são formadas por pessoas que não são perfeitas. As certificadas também têm problemas, só que menores e de menor impacto, como eu falei. Mas a própria norma tem um item de reclamação de cliente, que pode acontecer. Então, se você ligou para uma empresa certificada que te atende e ela não tratou a sua reclamação adequadamente, você pode denunciar para a certificadora dela, porque ela ostenta o certificado dela, e aí pode ter até uma auditoria extra para que ela possa dar o retorno que se espera. Então, é mais um instrumento, você se sente muito mais seguro de, se alguma coisa der errado, você tem a quem recorrer. Mito ou verdade? A ISO 9001 restringe a criatividade dos colaboradores em gestão da empresa. Muitas pessoas associam a ISO 9001 à burocracia, o que é talvez o pior dos mitos e o que menos faz sentido. Por que isso? Porque a norma fala que você tem que controlar os seus processos. Tem formas de você controlar isso, que é através de softwares, através de procedimentos, de processos e também procedimentos documentados. Então, se você quer detalhar o que você quer escrever, que os seus funcionários vão executar para garantir um padrão, é opção sua. O que a ISO espera é que tudo funcione conforme o planejado. Agora, como é que você vai ter um padrão se cada um faz de um jeito? E como é que você faz para 40 funcionários, às vezes do mesmo cargo, trabalhar de uma forma que seja o seu padrão para os seus clientes? Porque lembra que eu falei que fazer para 1 ou 2 é fácil, eu quero ver fazer para 40, 50, e fazer para 40, 50 com a mesma experiência de satisfação do cliente? Por que você hoje
ou vai tomar uma cerveja agora, um refrigerante, você vai pedir a mesma que você tomou da outra vez, porque eles têm um padrão de qualidade, você tem uma expectativa daquele mesmo sabor. Por que eu vou contratar, vou indicar a empresa de condomínio do meu primo? Porque todos lá falam a mesma coisa, todos elogiam. Porque se cada um tiver uma experiência diferente, ou se cada prédio tiver uma experiência diferente, não vai haver esse padrão. Então, a norma, no passado, tinha alguns procedimentos que eram obrigatórios. Isso em 2008. E assim mesmo, eram 7 situações que eram obrigatórios ter procedimentos documentados. Hoje, não é essa exigência. Desde 2015 não tem nenhuma. E assim mesmo, as empresas continuam criando os padrões, mesmo sendo obrigatório. Por quê? Porque elas veem a importância de ter documentado. Numa empresa que tem ISO 9001, ninguém fica procurando o culpado de quem deveria ter feito isso ou aquilo. Porque em algum lugar está escrito como deveria ter sido feito e quem deveria fazer. Em outro lugar está registrado quem fez. Então, a gente vai tratar a causa, não ficar perdendo tempo com discussões que não fazem sentido. Agora, a própria norma fala que essa documentação pode estar em qualquer tipo de documento. Ela pode ser um áudio, ela pode ser um vídeo, ela pode ser um texto. Papel, não existe isso, pode ser tudo eletrônico. E você vai criar se você entende que isso é necessário. Eu sempre, quando alguém me pergunta assim, eu preciso criar um procedimento para isso, eu faço a seguinte pergunta, no contrário. Você acha que a falta desse documento está te gerando descontrole? Você acha que a falta desse checklist para verificar os produtos que vão ser levados para o condomínio está fazendo você ter retrabalho e desperdício? Se acha que sim, acha que esse formulário vai ajudar, então crie esse formulário, mas não criar por criar. Né? Você acha que essa regra, botar esse procedimento num documento é importante? Ah, sim, porque toda hora chega um funcionário novo e tem que ficar fazendo tudo de novo. Pois é. Então, não é a ISO que está exigindo, você que identificou que é importante. Partindo agora para a parte final. Aí. 9º mito. Todos os processos devem ter procedimentos documentados. Meio que eu falei um pouco já dele agora, né? Até emendei um no outro, e aí eu reforço. Se a norma fala em melhoria contínua, como é que eu vou ter burocracia? Como é que eu vou ter coisa engessada? Ao contrário, eu preciso toda hora estar inovando, estar falando alguma coisa diferente, fazendo melhor, porque o meu cliente muda, a tecnologia muda, a legislação muda. E se um auditor chegar para fazer a auditoria na sua empresa e tiver tudo parado do jeito que era um ano atrás, provavelmente você vai ter muito problema, porque você não melhorou. Se os seus documentos estão engessados, então seu sistema não está funcionando. Você tem outra coisa menos um sistema de gestão da qualidade ISO 9001. Porque quanto mais revisões você tem, quer dizer que ele é dinâmico, quer dizer que ele está atendendo. Essa é a parte mais importante. E, por fim, ele é um sonho distante para pequenas empresas. Ah, Luciano, estou achando bacana o que você está falando, mas isso é para empresas grandes. Primeiro, para você ser um dia uma empresa grande, você tem que atender, no mínimo, o básico, e o básico, eu acabo de dizer, é a própria ISO 9001. Você cumprir o combinado com o cliente é o mínimo, é o básico, e fazer isso para todos os clientes. Agora, se você não investe enquanto você é pequeno, você vai concorrer com os grandes sem as mesmas ferramentas que ele tem. Porque ele tem uma estrutura maior, ele tem nível de controles maiores, ele tem uma forma de gerenciar muitas vezes mais profissional, porque ele tem capacidade de contratar profissionais mais experientes no mercado, profissionais de gestão. E aí, como é que você vai chegar lá? Competindo com eles, você já está. Como é que você vai se diferenciar dessas empresas se você fala assim, não, um dia que eu chegar lá, aí eu vou ter uma ISO 9001. Provavelmente vai ficar mais complicado, né? Para chegar lá, eu preciso estar estruturado, eu preciso garantir a qualidade, eu preciso economizar, eu preciso ter menos desperdício, eu preciso ter menos retrabalho, eu preciso ter clientes mais satisfeitos. Então, se você até hoje chegou onde chegou, no sucesso que tem, e que bom que você chegou, meio que no braço, ali na tentativa e erro, imagina se você tiver uma ferramenta utilizada por empresas, mais de 1 milhão de empresas no mundo inteiro,
que usam isso como uma ferramenta estruturada para alcançar os seus objetivos. Então, inclusive, são em parcerias como essa que a gente está fazendo que viabiliza essa questão da gente poder trabalhar e atender para que pequenas empresas possam ser certificadas. Bom, Luciano, parabéns aí pela palestra, muito rica, eu diria assim, sintética, mas abrangente, abrangeu tudo. Eu acho que os mitos e verdade ficaram bastante claros. Né? Ok, Então, assim, só falando da parceria da Zorzal, né? A isso. gente tem os nossos diferenciais aí, somos certificados, pode ser Casas Ferreira e Espelho de Pau, embora isso para a gente ainda é um diferencial, por incrível que pareça. Mais de 17 anos no mercado, clientes satisfeitos, e a gente atende no Brasil todo, né? A gente tem hoje para implantar a ISO, a gente faz isso de forma toda digital, você não precisa se reunir com a gente, você entra numa plataforma, vê o que quer, entende cada requisito da norma, a gente vê exemplos, vê modelos, manda para a gente, não é treinamento, você manda para a gente devolve, corrige, e a gente cobra a implementação, e juntos a gente vai construindo. Depois a gente pode marcar com quem tiver interesse uma reunião para eu apresentar melhor essa forma de trabalho. Diversos clientes aí que a gente tem, que a gente já trabalhou ou trabalha ainda. Especificamente aqui que vocês conhecem a Patrícia, né? A gente que implantou a ISO 9001 lá na Confiança, foi um trabalho bem bacana, e aí ela deixou um depoimento aqui para a gente, inclusive está lá no site. Eu postei aí no chat com vocês um link de uma página específica nossa sobre a ISO e também um detalhamento do que a gente falou aqui sobre os 10 mitos e verdades, um texto do blog. Aqui é uma empresa de consultoria que prepara franquias e a Ju é um escritório de advocacia, que são um dos poucos aqui no estado certificados, e a gente certificou ISO também. Vê que segmentos assim não tradicionais como indústria, né, de ISO anteriormente, já entraram para esse meio. A gente tem no bônus do nosso projeto planejamento estratégico digital, então tem uma forma diferente de fazer o planejamento que a gente conseguiu fazer digital, e para aqueles que estão já em processo de certificação, um contrato que a gente emitiu uma declaração, não tem o valor no certificado, mas muitos clientes pedem isso para a gente. E para parcerias que a gente fez para o CIPS, tem alguns bônus aqui exclusivos, né? Toda vez que a gente faz um contrato com a ISO, de padrão, a gente bota 5 licenças desse curso online. No caso aqui, para associados do CIPS, e aí quem não é associado vai lá e se associa, porque só aí já pagou a mensalidade, a anuidade já, as licenças para todos os funcionários. É um curso de, acho que são 16 horas ou 14 horas, explicando aí os 9001, né, gravado online, se assiste em qualquer lugar. Então, para todos os funcionários administrativos e de gestão da empresa. A ideia aqui também é o que eu chamo aqui de interação ISO 9001, embora vocês vão estar consumindo a plataforma, vai ter um momento que eu vou entrar no Zoom uma vez por mês para a gente discutir como que está sendo a implementação na sua empresa de condomínio, falando de uma maneira mais abrangente, porque a dor de um também é a dor do outro, a dor que um está passando, o outro vai passar daqui a pouco, então essa troca de experiência é muito rica, e aí eu vou estar conduzindo esse processo. Hoje a gente trabalha com uma entrada e mais 2, 3 parcelas, dependendo de como que é a empresa, né? No caso de vocês, a gente fechou com uma parceria com o CIPS, então são 12 parcelas iguais, não dá R$ 1.800 por mês, onde a gente, então, de uma forma contínua, cabe aí no fluxo de caixa de vocês. Pensa o seguinte, cada cliente novo, né, que você consiga, vamos imaginar que você, com 2 clientes aí, por exemplo, que você conseguir, já paga dali para frente, né? Porque você vai mantê-los e aí vai acabar o nosso projeto e você vai continuar. E a gente tem um curso de gerando cases de melhoria, que são para os funcionários fazerem melhorias usando as ferramentas da qualidade, e a gente também está fazendo, esse aqui não tem para os outros, para vocês, a gratuidade para todos. Esse é o bônus aí que a gente tem com a parceria aí com o CIPS, e a gente está à disposição. É só entrar em contato. Luciano,
vamos colocar, a parceria está de pé, ainda está fechada. Mário está com incumbência de fazer com você essa reportagem, divulgar essas condições, eu diria, muito vantajosas para que as empresas administradoras possam fazer a ISO 9001, participar desse projeto. O custo acho que sai muito tranquilo durante o mês. Além disso, é só que eu acabei não falando, o custo é diferenciado também, tá? Esse valor não é o que a gente pratica, eu acabei não destacando. Não, sim. Então, assim, Mário está com essa incumbência de divulgar para que a gente possa maximizar isso em nossas redes sociais, no intuito de atender, ou pelo menos procurar atender, especialmente aquelas empresas administradoras que não são filiadas, para elas buscarem os CIPs serem filiados para entrar nesse projeto. Isso. E dentro dessas condições. Já é mais um atrativo, tá bom, né? Um atrativo. É isso que nós temos que fazer. Bom, eu fico grato aí, Luciano, pelo tempo aí, dedicado. Já nós estamos aí uma hora e meia, praticamente. Acho que foi muito proveitoso. Penso que os nossos diretores aí, quem pouco ouviu falar de ISO, teve uma aula de ISO hoje muito interessante, muito boa, muito proveitosa. Eu quero implantar isso no sindicato, a ISO. O Flavinho vai assim, meu Deus do céu, mais trabalho para mim. Não, vai tirar trabalho depois, vai reduzir o trabalho. Vamos otimizar o tempo. Viu? Aê! É só para provocar. Então, assim, Luciano, muito obrigado. Essa ideia da imersão, um planejamento estratégico, vai ser apresentada à diretoria na próxima quarta-feira. Essa questão da ISO também vai ser apresentada à diretoria. Nós temos os diretores aqui, e aí você está convidado também. Teremos a Expo Condomínios, agora em agosto, no Centro de Convenções Vitória, dias 18 e 19, né, Flavinha? Dias 18 e 19 de agosto. De 14 às 22. De 14 às 22. Nós teremos lá dezenas de expositores e teremos, logicamente, o stand top do sindicato, que sempre todo ano é top. Temos que falar realmente a realidade. Nosso stand é top. Então, o stand nosso vai estar lá. Esperamos, logicamente, lá receber a sua visita e teremos bastante empresas administradoras, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, muito feliz aí com a nossa parceria, que está só começando e que com certeza terá muitos frutos. Me coloco à disposição aí para entrevista ou para qualquer outro momento como esse, da gente poder trabalhar junto para que as empresas possam atingir um padrão de qualidade e serem cada vez mais competitivas. Contem com a gente. Perfeito. Tá bom. Muito obrigado aí a todos.